Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nós vamos finalizar essa pintura, é um risco para caminho de mesa. Eu tô fazendo ele no pano de prato, mas é um risco grande para caminho de mesa. Na aula anterior a gente pintou as folhas, o fundo e também as borboletas. E hoje nós vamos fazer as rosas. Aqui eu já fiz algumas, são todas a mesma cor que eu usei em um, eu usei em todas, então é só repetição. Aí eu deixei duas para fazer aqui com vocês. Da mesma forma que eu pintei essas daqui, eu vou pintar essa aqui para vocês verem. Aqui tem algumas ainda sem acabar, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer o acabamento. Então, da mesma forma que eu pintei as outras, eu vou pintar essas daqui, são todas iguais. Vamos começar por essa. Existem várias formas da gente pintar a rosa. Aqui eu vou mostrar duas formas. Vou fazer aqui de um jeito e aqui de outro. Essa aqui, nós vamos preencher ela toda com vermelho tomate. Vamos usar a cor de base, que é a cor intermediária, para poder preencher toda a rosa. Quando eu vou fazer isso, o meu risco não pode estar fraquinho, senão eu acabo perdendo. E a tinta também não pode estar muito grossa, senão ela acaba secando muito rápido. Então, a tinta tem que estar um pouquinho mais molinha, não pode estar também exageradamente mole, muito líquida. E o risco não pode estar muito fraquinho, senão a gente perde o risco. Então, eu vou começar com o vermelho tomate. Aqui eu preencho toda a rosa. Não preciso respeitar aqui os riscos e nem deixar espaço para luz e sombra. Vou preencher toda a rosa com o vermelho tomate. Aqui, ó, o risco ainda tá aparecendo. Então, se ele tiver muito fraquinho, se eu tirar com carbono, por exemplo, estou pintando com o vermelho. Se eu tirar o risco com carbono vermelho, usar o carbono vermelho, então eu vou acabar perdendo. Tem que ser com a cor que a gente dá de ver, ou pode se reforçar também com lápis. Então, vou preencher tudo com o vermelho tomate. Olha, aqui eu já preenchi tudo com vermelho tomate, é só preencher mesmo. Preenche bem, esfuma bem esfumado. Agora, a gente vem com púrpura e vamos fazer a sombra média, que é aquela sombra que a gente usa uma cor para marcar onde vai ser a sombra. E depois, a gente vai usar a sombra mais escura. Ó, então, eu venho aqui com púrpura. E vou colocar aqui dentro do miolinho da rosa. Vou aproveitar que o púrpura ainda tá úmido e vou colocar também o vinho. O vinho a gente vai usar para fazer a sombra mais escura. Ó, então, com o púrpura eu venho aqui marcando os lugares que eu quero que fique com a sombra. Ó, vou colocar aqui, não vou deixar a divisão aqui da pétala com o copinho da rosa, vou esfumar também. E vou deixar o copinho aqui, ó, mais escurinho. Ele vai ficar mais clarinho aqui no centro. Ó, e aqui eu venho colocando o púrpura na parte que as pétalas têm sombra. Nas pétalas, aquela parte que está por baixo. Ó, então, aqui, ó, já dá de perceber onde que vai ficar a luz e aonde vai ser a sombra, mas que a gente vai usar a cor mais escura para fazer a sombra, para deixar ela mais visível.
Agora, a gente vai usar a cor vinho. Vou vir de pouco a pouco com esse vinho. O meu vinho é o da Trucolor, ó. Aí, ele é mais escuro do que o vinho da Acrylex. Então, na onde eu coloquei o púrpura, eu vou vir colocando o vinho. Vou colocando e já vou esfumando. Agora, eu não vou trazer o vinho aqui pra cima, vou deixar ele mais aqui nessa parte de baixo. Esse risco aqui eu fiz com a inscrita do canal, ela pediu para fazer um risco de rosas, para fazer no caminho de mesa. Se você tiver alguma sugestão, quiser pedir algum risco, pode fazer aqui embaixo do vídeo, nos comentários, pode deixar aqui também nos comentários. Sempre que eu posso, eu vou atendendo os pedidos. Ó, colocando e esfumando. Vem de pouco a pouco, eu vim uma cor mais escura. E essa rosa é bem facinho de pintar, tem poucas pétalas. Quando tem mais pétalas, a gente demora um pouquinho mais, é um pouquinho mais difícil de fazer. Olha, então, tá vendo aqui, ó, ficou mais escuro. Aqui a gente já percebe que a luz vai ficar aqui, ó, nessas partezinhas mais claras. A gente vai deixar dar uma secadinha, não precisa secar totalmente, para depois a gente vir e colocar um vermelho mais clarinho para destacar aqui a parte mais clara. Essa aqui, nós vamos pintar de outra forma. Nós vamos usar a cor da sombra, a sombra média, mais clarinha. Então, vamos pegar o púrpura, que foi a sombra média, aquela mais clarinha. Venho aqui no meio. Ó, eu vou colocar onde vai ser a sombra e vou esfumar. Não pode colocar e deixar marcado. Coloca e esfuma. Se tiver muito quente, é bom ir preenchendo de pouco a pouco. Não preencher toda a rosa, se for uma rosa muito grande, tiver muito calor. Não vai acabar secando e depois vai ficar muito marcado. E a tinta também não pode estar muito dura, muito seca. Ó, coloca e esfuma. Aqui vai ser mais escuro, porque essas pétalas aqui está por baixo dessa outra rosa. Então, posso preencher tudo com o púrpura. Ó, aqui também tem uma outra pétala, então ela vai ficar mais escura nessa parte aqui, porque a folha tá fazendo sombra nela. Ó, então, não posso colocar e deixar assim, ó. Eu venho e tiro essa marcação.
Ó, depois que eu defini onde que vai ser a sombra, eu vou vir agora com o vermelho tomate e vou preencher as partes que ficaram sem tinta, mas vou misturar também aqui, ó, com o púrpura. Não pode deixar o púrpura secar, senão depois ele não mistura com a outra cor que a gente tá usando. Não vai misturar com o vermelho tomate, vai ficar uma divisão. Dessa forma, é mais fácil para a gente não perder o risco. Se for uma cor mais clarinha, dá para usar também o clareador ou diluente, para a tinta demorar mais para secar. Aqui, geralmente, o vermelho, a cor mais escura, se a gente usa o clareador ou diluente, ele fica sem brilho, fica bem opaco. Então, é melhor usar a tinta sem diluir. Ó, aqui vou colocar um pouquinho de vermelho tomate. Mas mesmo assim ainda continua mais escura. Ó, então fica bem legal, não é difícil de fazer, só preenche bem para não ficar faltando tinta. Ó, e agora a gente vem com o vinho e vai deixar a sombra um pouquinho mais definida. Ó, aqui, ó, vai ficar bem mais escuro, porque tem a sombra da pétala dessa outra rosa. Ó, e aqui é uma pétala, então a gente vem, essa tá por cima.
Ó, ficou assim. Vou voltar com só um pouquinho do púrpura, que eu quero que essa parte aqui fique um pouquinho mais escura. Aí, a gente deixa dar uma secadinha. Vamos preencher agora os botõezinhos. Vou começar colocando o vermelho vivo, não, o vermelho tomate. Ó, venho agora com púrpura, um pincelzinho menor, e vou colocar mais aqui perto das sépalas. E com o vinho, com a cor vinho, vou deixar um pouquinho mais escuro. Mas sem tampar todo o vermelho tomate, só mais aqui embaixo mesmo. Aí a gente deixa secar um pouquinho. Aí agora nós vamos pegar vermelho vivo, vamos fazer a luz, o tom mais claro, né? Do vermelho mais claro. E o laranja, pode usar só o vermelho vivo ou só o laranja. Mas aqui eu vou misturar os dois, o vermelho vivo com o laranja. Ó, aí eu vou vir com essa misturinha e vou definir as partes que vão ficar mais clarinha. A parte que depois a gente vai colocar a luz com o branco. Ó, então, eu venho com essa misturinha. E aqui onde eu coloquei o vermelho tomate, eu vou colocar essa misturinha. Olha como fica mais bonito depois que a gente deixa dar uma secadinha e volta pra retocar. Ó, venho colocando a misturinha. E assim, ó, vai ficar a pétala mais definida. Então, essa vai ser a cor mais clara da rosa, tirando a luz, né? A luz, no caso, é a claridade que tá batendo, né? Não é que é a cor da rosa. É onde bate a claridade, a luz do sol. Então, a gente vai usar o branco para fazer essa luz. Mas essa cor aqui é a tonalidade mais clara da rosa. Ó, venho aqui também e vou colocar essa mistura de vermelho vivo com laranja, mais aqui no centro, ó, sem chegar aqui pertinho da parte mais escura. Vou deixar mais no centro mesmo. Ó, agora ou a gente vem com o pincel e faz com o pincel mais grandinho e faz essas pétalas, ou a gente pode usar também um pincel mais fino. Fica mais fácil pra gente fazer. Ó, vem com o pincelzinho mais fino. E vai fazendo as pétalas menorzinhas. Fica até mais fácil pra gente fazer. Ó, e venho com o pincel, coloco bastante tinta no pincel. E vou aqui, ó, definir um pouquinho mais a boca da rosa. Ó, aí eu volto com o pincelzinho maior
e arrumo aqui, ó. Aí, a gente deixa secar bem secadinho. Vou fazer também o mesmo aqui com essa. Fazer a misturinha do vermelho, vermelho vivo e o laranja. Eu coloco um pouquinho mais do laranja. Deixa eu pegar mais vermelho vivo. Olha, ele fica mais alaranjado do que vermelho, mas dá para usar só o vermelho ou só o laranja, ou o vermelho neon, também fica bem bonito. Aí, eu venho e retoco aqui onde eu deixei mais clarinho na rosa. Se vocês ouvirem algum barulhinho, é o meu bebê, ele tá aqui pertinho. Ó, eu venho definindo a parte mais clarinha da rosa com essa cor. Aqui, ó, eu vou deixar essa partezinha mais clara e aqui vai ficar um pouco mais escuro. Ó, e essa eu vou colocar só aqui mais no centro. Porque tem sombra aqui e sombra deste lado. Então, eu vou deixar a parte mais clarinha aqui no centro da pétala. Agora, eu venho, ó, com um pincelzinho fininho e vou definir, ó, aqui a pétala dessa rosa, ó, essa que tá por cima. Vou fazer também as pétalas menorzinhas aqui dentro. Aí, a gente deixa secar, bem sequinho, não pode estar úmido. E vamos fazer a luz, ó. Essa daqui e essa aqui eu deixei secar, tá bem sequinho. Nós vamos fazer a luz nela. E depois que essas outras duas secar, eu vou fazer a mesma coisa. Ó, então, vem com branco, tá bem sequinho. Vou tirar o excesso, tô usando um pincel menorzinho. E tiro aqui também um pouco no paninho. E vou escolher aqui, ó, qual parte que eu quero que fique com a luz. Não precisa apertar o pincel. Pode vir devagarzinho, ó, pouquinha tinta. Vai limpando no paninho. Ó, aqui eu fiz um movimento, ó, de vai e vem. Aqui eu já faço mais um movimento circular. Então, dependendo da pétala, a gente vai fazer um movimento, ó, de vai e vem, e dependendo do lugar, a gente faz um movimento circular. Vai acompanhando o modelo da pétala, né? O jeito que a pétala está. Ó, aqui eu vou deixar a luz mais aqui no centro.
Se você colocar e ficar muito branco, porque aqui tá bem seco, então ele vai pegar bem o branco, por isso é preciso colocar pouco branco. Mas se caso você colocar e achou que ficou muito branco, é só voltar com a misturinha do vermelho com o laranja e diminuir a intensidade desse branco. Aí eu posso vir também com um pincelzinho pequenininho e deixar aqui um pouquinho mais clarinho. Agora, nós vamos fazer a luz nessa aqui também. Então, todas vão ser a mesma coisa. Vamos esperar esperar secar bem sequinho. E depois a gente vem com o branco, com um pincelzinho menor, para não colocar muita tinta, muito branco, e vai fazendo a luz. Ó, e a gente coloca a luz aqui nas partes mais clarinhas, que já tá definido, que a gente definiu com o vermelho vivo e o laranja. Aí, a gente pode deixar umas mais clarinhas e outras com pouquinha luz. Não precisa deixar tudo muito marcado. Ó, e aqui eu venho nas pétalas pequenininhas e posso deixar um pouquinho mais claro também. Então, todas as outras aqui vai ser da mesma forma. Esperar secar e fazer a luz. Se eu venho com o branco, ó, igual essa daqui ainda tá um pouco úmida. Ó, eu vou fazer a luz, só que vai ficar diferente, ó. Porque vai misturar o branco com o vermelho. Dá pra fazer, mas vai ficar diferente. E depois que secar, ele vai absorver essa tinta, o tecido vai absorver e vai ficar mais clarinho. Então, tem uma diferença, ó, de você usar quando tá seco e quando tá molhado. Aqui tá misturando o branco com o vermelho. Ó, então fica bem diferente se a gente faz a luz seca e a luz molhada. Aqui no botãozinho, ó, a gente vem aqui na parte mais clarinha e coloca também um pouquinho de luz. Ainda tá um pouquinho úmido, então não vai ficar bem clarinho. Vai misturar com o vermelho. Olha, então tá ficando assim, depois que secar, vou fazer a luz aqui nessa daqui, nessas duas. Aqui vou reforçar porque depois que secar ela fica bem clarinha. E aí eu deixo a foto aqui na aba comunidade para vocês verem. Vou deixar o risco também. Se você gostou, não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou, se tem alguma coisa que você gostaria que eu pintasse aqui para você. E até o próximo vídeo.